Vou começar no início dos acontecimentos. O meu nome é Luiz, atualmente eu estou com 33 anos de idade, mas os eventos que eu vou narrar ocorreram durante a minha adolescência, entre 2005 e 2007. A nossa família, composta por minha mãe, o meu irmão de 7 anos e eu estava me recuperando da perda repentina do meu pai, vítima de um câncer que o levou em apenas 6 meses. Com a partida dele, a nossa vida mudou drasticamente, incluindo a necessidade de mudarmos de casa e de cidade. Por parte da família do meu pai, tínhamos uma chácara em Ulha Negra, uma pequena cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, com pouco mais de 2.500 habitantes naquela época. Após vender a nossa casa em Bagé e nos mudarmos para a chácara da família, até mesmo para economizar, começamos então a redescobrir esse lugar, no qual costumávamos a frequentar em alguns finais de semana no passado, em que eu morei até os meus 4 anos de idade com os meus pais, enquanto meu avô era vivo. Embora seja assustador à primeira vista, devido à sua localização remota a cerca de 4 quilômetros da cidade, era um local muito especial, com apenas 2 vizinhos distantes ao lado de um antigo cemitério do século XVIII e o jazigo da família do meu pai, onde repousavam os meus avós e tios. A chácara era um refúgio cercado pela natureza, apesar do barulho do trem passando a apenas 20 metros de distância. Era um local que todos nós apreciávamos profundamente. Então, a partir de agora, começaremos com o primeiro evento. E o nome é o Cachorro de Olhos Negros, e ocorreu no ano de 2005. Como eu havia mencionado antes, eu acabei perdendo meu pai para o câncer em janeiro de 2005. Nós nunca falamos para ele que ele tinha essa doença, até mesmo para preservá-lo. Nós sabíamos que era terminal. A minha mãe optou por levá-lo para passar os seus últimos dias nessa chácara, que era da família do pai dele. No caso, meu avô, no qual ele gostava muito. Então fomos, a minha mãe, o meu irmão de 7 anos, eu com 14 anos de idade e o meu tio, irmão do meu pai. Em uma determinada noite, já no mês de janeiro, mês em que ele viria a óbito, aconteceu algo que até hoje eu não tenho explicação alguma e sinto que nessa vida jamais terei. Eu não sei a hora que era da noite, mas já estavam todos dormindo. Eu acordei com vontade de ir ao banheiro. Acontece que quando eu era criança, eu tinha o hábito de esperar alguém tossir ou então se mexer. Enfim, ouvi algum barulho para que eu criasse uma falsa segurança de que estava tudo bem e assim eu poderia ir ao banheiro sem medo. Coisas de criança assustada, que eu carreguei esse mau hábito até a minha adolescência, no caso, até os meus 16 anos de idade. Pois bem, para contextualizar, a casa tinha 2 quartos. Em um deles estavam dormindo meu pai, a minha mãe e o meu irmão. Já no outro estavam meu tio e eu. Este quarto em que eu estava era pequeno de comprimento, dava exatamente o comprimento de uma cama de solteiro, e de largura dava para 2 camas de solteiros, com espaço no meio para se passar. Assim era como estavam as camas. De um lado estava o meu tio e do outro estava eu. Nós deixávamos a porta do nosso quarto aberta para escutarmos qualquer pedido de ajuda da minha mãe para ajudar o meu pai, que estava muito doente caso ela precisasse. Estava eu lá, uns 5 ou 7 minutos acordado, esperando algum barulho deles para eu poder ir no banheiro. Foi quando de repente eu escuto algo vindo do corredor em direção ao nosso quarto. O barulho era semelhante a unhas de cachorro no piso cerâmico, que estavam vindo lentamente. Por um instante, chegou a passar pela minha cabeça que poderia ser o Beethoven,
o meu cachorrinho Barbinha de Arame Amarelo. Porém, eu já descartei de imediato, pois a minha mãe e o meu pai, no caso, jamais gostou de animais dentro de casa. E com certeza naquela hora ele estava do lado de fora. Eu tinha certeza disso. Nesse momento eu tentei me mexer. Percebi então que eu estava paralisado. Foi aí que o meu coração disparou ainda mais, porque eu vi que eu não podia falar e nem me mexer. Era como aquelas paralisias do sono, mas pouco antes, quando eu estava esperando por algum barulho da minha família, eu já tinha me mexido e me virado na cama. Eu estava acordado já há algum tempo, apertado e me segurando para ir ao banheiro. Não me restava mais nada, a não ser esperar o que estava para surgir na frente da porta. O barulho daquelas unhas de cachorro no piso vindo calmamente não deve ter durado mais do que uns 4 segundos, mas para mim pareceram mais uma eternidade. O meu tio, que estava ali no quarto, seguia dormindo com o rosto virado para a parede. Eu estava em pânico e totalmente vulnerável. Eu não podia ver o que era até aparecer na porta, porque estava vindo do corredor que era lateral ao meu quarto. E para minha absoluta surpresa, aquela coisa apareceu. E era o meu cachorro. Mas rapidamente eu percebi que não era ele. Seja o que for, podia imitá-lo perfeitamente. Tamanho, cor, tudo. Menos os seus olhos. Ele apareceu na frente da porta, andando em direção à porta da cozinha que dava no pátio dos fundos. Era como se fosse sair, mas aí ele parou de lado, bem na frente da porta do nosso quarto. Até então, ele estava olhando para a frente, quando de repente ele me olhou. Era um vazio negro. Não havia nada ali onde deveriam ser os seus olhos. Era uma coisa indescritível, que puxou um sentimento de mais absoluta tristeza e vazio e medo dentro de mim. Eu não tenho como descrever o que era aquilo que estava parado e me olhando. E o pior, ele estava imitando o meu cachorro. Era impossível encontrar palavras para descrever a terrível angústia que aquele olhar sem vida instigou em mim. Aquela criatura permaneceu ali por uma eternidade fugaz, talvez 3 segundos que se arrastaram como horas intermináveis. Então, de maneira inexplicável, aquela coisa saltou sobre minha cama, fazendo com que o colchão afundasse com seu peso, como se fosse um cão de carne e osso. Ele me olhou profundamente e se impulsionou em direção à minha cabeça. Eu estava paralisado de barriga para baixo, olhando para a porta. Só que seria impossível algo físico fazer isso, porque por detrás da minha cabeceira já era a parede do quarto. Não tinha espaço para o que ele fez. E essa coisa, em seguida, pegou mais um impulso e pulou passando pelas minhas costas e sumindo em direção à parede. Quando a ponta do rabo dele desapareceu pelo meu canto de visão, eu senti na minha orelha ele passar o focinho. O mais bizarro é que ficou úmido, como um focinho de cachorro mesmo que é úmido. Quando a umidade secou, eu retomei os movimentos imediatamente. A coisa havia ido embora, atravessando literalmente a parede por detrás da minha cabeceira. Até hoje, eu não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Foi uma experiência que desafia qualquer lógica ou explicação racional. Algo que permanecerá comigo para o resto da minha vida, assombrando os meus pensamentos. A verdade por detrás daquela figura de olhos vazios continua sendo um mistério aterrorizante, uma lembrança no qual eu nunca irei esquecer. Segundo evento, o cavalo que era outra coisa. Ano de 2006. Nessa cidade, depois que meu pai faleceu, eu morei por 3 anos. Em 2006, eu estudava no período da noite e tinha 16 anos quando isso ocorreu. O colégio em que eu estudava ficava no início da vila.
o que significava que estava a 4 quilômetros da chácara de onde eu morava. Como era um lugar bem afastado, a rua pelo qual eu passava ficava ao lado dos trilhos do trem e não tinha nada além de um campo com uma floresta enorme. De um lado eram os trilhos e do outro o campo. Esse campo pertencia à nossa vizinha, que tinha uma cerca separando-o da estrada. Ao fundo desse campo havia um matagal muito grande, onde ela deixava as suas vacas e cavalos pastando. Nessa rua comprida de terra havia um poste a cada 50 ou 60 metros de distância um do outro. Então não era muito iluminado. Na verdade, a lua era que clareava mais a estrada. Eu estudava das 19 às 23 horas e nessa noite eu larguei normalmente como eu sempre fazia, às 23 horas. Estava eu indo para casa por essa rua. Eu não estava pensando em nada, a não ser na minha janta, pois eu estava com muita fome. Como era uma reta enorme, ao fundo eu conseguia ver as luzes da janela da minha casa, quase totalmente escondida pelas árvores e pela escuridão da noite. De repente eu escuto se aproximar da cerca no campo da minha vizinha, um barulho de patas de cavalo se aproximando e começando a me acompanhar encostado na cerca. Eu não dei a mínima bola e nem olhei para o lado, até porque os cavalos geralmente se aproximavam de quem passava na cerca, pois eram acostumados a serem alimentados. Foi isso que me passou pela cabeça naquele momento, e sem qualquer importância, segui andando com aquele bicho fazendo os barulhos normais das 4 patas no chão. Mas aí, de repente, o barulho das 4 patas se transformara em 2, como se o cavalo do nada se erguesse em 2 patas. Eu nem olhei para o lado, eu não tive coragem. Eu soube naquele momento que não era um cavalo. Eu não sabia se eu corria ou se eu continuava do jeito que eu estava andando. Eu havia sentido um gelo, um arrepio, um pavor tão grande que eu comecei a escutar o meu próprio coração batendo dentro da minha cabeça. Eu estava sozinho em plena noite no meio do nada, a 2 quilômetros da minha casa, com algo do meu lado, pois naquela altura do campeonato eu não sabia o que fazer. Então decidi começar a andar muito rápido, quase correndo. Lembro de quase infartar, pois tamanho era o meu cansaço e adrenalina, sem contar com o medo constante que eu sentia daquela coisa em me atacar. Quando eu cheguei na curva que dava mais ou menos 1 quilômetro da minha casa ao lado do cemitério, eu comecei a correr feito um desesperado, e nunca corri tanto. Assim que eu cheguei em casa eu me tranquei. Eu nem lembro se eu jantei, pois eu fui logo dormir. Como na maioria dos adolescentes, no outro dia eu acordei tarde, perto do meio-dia. Eu fiquei na dúvida se eu contava para minha mãe o que havia acontecido comigo na noite passada, pois eu estava com muito receio de receber deboches ou até me chamarem de louco, sei lá. Mas decidi contar. Enquanto eu falava, ela ficava ali parada, sem nenhuma reação, com um ar de espanto. Quando eu finalizei, ela me contou que naquela manhã a Ângela, filha de uma das nossas 2 únicas vizinhas, que na época tinha 33 anos de idade, estava retornando os estudos na mesma escola e no mesmo período em que eu costumava ir como de costume. Ela tinha ido tomar chimarrão com a minha mãe mais cedo. Ela acabou então mencionando que algo a seguiu no campo da Rosane e só parou de segui-la no trecho perto do cemitério, voltando então a segui-la na rua antes de chegar em sua casa. Além disso, ela disse que pulou por cima dos morros, entre a rua em que ela passava antes de chegar em casa, mas sem que ela conseguisse ver, pois aquilo não era algo físico. Naquela noite, ela voltou para casa às 21 horas, 2 horas antes do meu retorno, porque não havia frequentado os 2 últimos períodos de aula. É importante destacar que não se tratava de um ser humano ou qualquer uma outra coisa física, pois ela tentou ver o que era. Mesmo em estado de desespero, ela não conseguiu avistar nada.
Entre o campo onde essa entidade apareceu pra gente e os morros antes da casa dela, havia um trecho enorme, limpo e descampado, que permitiria ver claramente qualquer coisa se tivesse correndo. Enfim, ambos testemunhamos algo naquela noite que não era um animal e nem humano, e jamais saberemos o que tinha sido aquilo. Terceiro evento, o OVNI, ano de 2006 ou 2007. Nesta cidade, depois que meu pai faleceu, eu morei por 3 anos e nesse ano eu estudava no período da tarde. Eu tinha entre 16 e 17 anos quando isso ocorreu. Eu estava vindo da escola, era final da tarde, algo em torno de 18 horas e 18h30. Sabe aquele período do final da tarde no qual o sol acabou de se pôr, mas ainda está bem claro? Pois bem, foi nesse exato momento do dia. Eu estava vindo pela única rua comprida de chão batido que dava acesso da cidade para a chácara em que eu morava. Era uma rua muito comprida, parecia até que era interminável, ao lado de um grande campo à minha esquerda, com uma floresta ao final dele, e os trilhos do trem à minha direita. Eu estava vindo despreocupadamente por essa estrada, quando de repente eu escuto no campo ao meu lado um barulho de motor, mas era diferente do que eu já tinha ouvido. Imediatamente eu olhei e então ouvi lá, no fundo do campo, parado em cima da copa das árvores e balançando elas com o vento que se fazia, algo que não é possível descrever de forma correta. Porém eu vou tentar aqui. Era algo com uma luz e um formato específico de disco. Era um disco fino nas extremidades e com uma certa altura no centro. Era bem como esses desenhos de disco voador mesmo, mas não era algo como metal. Parecia mais como uma luz que começava meio branca, forte, e que ficava meio alaranjada, e ficava alternando nessas cores. Era realmente muito bonito, mas que naquele momento eu não estava nem aí para a beleza, pois o que eu estava sentindo mesmo era um medo absoluto. Então comecei a correr o mais rápido que eu pude em direção à minha casa. A estrada era muito comprida, havia ainda uns 2 quilômetros até eu chegar em casa, e para minha surpresa, enquanto eu corria, aquela coisa me acompanhava ao longe por cima da copa das árvores. Eu estava desesperado, pois eu tenho medo absurdo dessas coisas extraterrestres e abduções. E isso estava acontecendo comigo. Eu não levei 5 minutos correndo e já estava em casa. Eu entrei em casa desesperado, chamando pela minha mãe, que estava fazendo a janta, e o meu irmão. Quando eles saíram para a área, e para nossa surpresa, aquela coisa estava parada em cima da casa da nossa vizinha, como se estivesse levitando. Então pude perceber que na verdade não havia somente um, mas haviam 3 iguais. Essas coisas ficavam apagando e acendendo. Sim, apagando e acendendo como se fossem lâmpadas. Elas emitiam uma luz que não clareava nada, mas era forte, tão forte que pareciam ser uma espécie de metal. Mas não era, porque quando se apagavam, elas desapareciam por completo. Eu sei que vai parecer meio que idiota, mas parecia que tinham uma espécie de escudo de invisibilidade. O som, a luz, a forma daqueles objetos é difícil de descrever, porque não há nada nesse mundo parecido. E isso é porque, sem a menor sombra de dúvidas, que aquilo não era desse planeta. Nós ficamos ali parados, olhando sem acreditar, até os 3 apagarem e desaparecerem completamente logo em seguida. Pablo, esses fatos ocorreram sempre em momentos em que eu estava bem acordado e despreocupado. Eu gostaria de esquecê-los sinceramente, mas não é possível. Então poder compartilhar é e sempre será um alívio para mim. Um forte abraço.